Falar hoje sobre o corpo mental. Mas para começar o corpo mental, nós vamos voltar de novo, que a Isabela já falou, a Célia falou, no sentido de que, no livro dos Espíritos, na pergunta 146, fala: a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não, porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração, naquele que muito sente, cujas ações têm todas por objetivo a humanidade. A que se deve pensar a opinião do que situa a alma no centro vital? É, Quer dizer isso que o espírito habita, de preferência, esta parte do nosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações, os que situa e considera o centro de vitalidade. Só um minutinho. Tá, só um minutinho aí. O centro de vitalidade, peraí. Que situa no que eu considero o centro de vitalidade, esses confundem com o fluido vital, principal vital. Pode, todavia, dizer que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, né, nós temos aí para saber localização, sempre tem, né? Se você olhar nos livros, ainda tem, ninguém define totalmente aonde está, né? Onde que está o centro, tá? Então, eu peguei no caso no livro dos Espíritas, né? Para que a gente tenha noção, né? A gente, a gente não conhece muita coisa, e com certeza ainda vai passar muito tempo para a gente conhecer todos, né, como é que funciona realmente esse corpo mental também, a alma. O corpo mental tem forma ovoide e não possui órgãos como o perispírito ou o corpo físico, sendo que ele é a fonte sublime de todo o energismo que orienta as manifestações no mundo da forma. Em termos de comparação, podemos dizer que o cérebro é o computador, o HD ou a SSD é um corpo mental armazenando informações principalmente no psicossoma, sendo acessado de acordo com a necessidade evolutiva de cada um. A questão eu comparei aqui, mas são vários, né? Na verdade, o cérebro aqui é a caixa, como se diz. Então, o que acontece aí? Então, vai depender, ele vai armazenar essas informações, precisando dela, ela vai ser, no caso, vai ser passada essas informações através do sistema nervoso, né? Então, nós temos aí em termos de forma, né, diferente do perispírito, que ele forma, o perispírito tem o próprio formato humano, né? Então, a diferença aí do corpo mental e do perispírito, ou psicossoma, né? Eu peguei lá no Céu e Inferno, perispírito é o envoltório da alma e não separa dela nem antes e nem depois da morte. Ela não forma com ela mais do que uma entidade e nem mesmo se pode conceber um sem o outro. Durante a vida, o fluido perispirítico penetra no corpo em todas as partes e serve de veículos às sensações físicas da alma, do mesmo modo como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige os movimentos. O corpo mental, ele é responsável pela atividade do pensamento do ser humano. Através desse corpo, elaboramos raciocínios relacionados ao mundo concreto e objetivo. É um corpo mais sofisticado e permanente do que o perispírito ou psicossoma, ficando em dimensão superior a este. Ao longo das vidas sucessivas,
simultâneas funciona como repositório de todas as informações e experiência pluriencarnatória do ser humano. Então, nós temos aqui, no caso aí, porque o que acontece? Muitas coisas, né? O que passou em outras encarnações, estão armazenadas muitas informações que vai depender o que nós precisamos nessa encarnação. Então, ele fica armazenado lá de acordo com a necessidade que a gente nós vamos, né? Nós vamos enfrentar aqui para que realmente nós procuramos, para que a gente possa evoluir, né? Então, tem muitas informações e que a gente possa fazer uso quando for necessário, né? Por exemplo, No caso aí, voltando aqui no caso do computador, o computador, né, e propriamente dito a mente é o corpo mental, é a diferença seguinte: quando o computador ele é feito, ele só armazena aquilo que nós estamos fazendo. No nosso corpo mental já vem essas informações de vidas anteriores, né? Então, a diferença básica, né, no caso aí, é tá me isso. ouvindo, Adão? Tá me Alô? ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Sou. Ah, tá. Um exemplo bom disso aí é pensar o seguinte: em outras encarnações, nós habitamos países diferentes e falamos idiomas diferentes. Sim, Então, por exemplo, a gente pode ter vivido na França e sem ter saber o idioma francês. E aí, quando a gente reencarna no Brasil, por exemplo, a gente esquece temporariamente, né? A gente não tem acesso ao idioma francês porque a gente está aprendendo um novo idioma que é o português. sim, Aí, a partir daquele momento, eu estou armazenando mais um idioma no meu HD, vamos dizer assim. sim, Mas eu não perdi o que eu sabia do francês, eu simplesmente não estou acessando ele agora. É sim. isso, não Uhum. é? Isso. Então, na hora que, vamos supor, que eu fosse médium psicofônica, se um espírito, por exemplo, francês, e quisesse falar por meu intermédio, e eu só tivesse nos meus arquivos o idioma francês, eu poderia, como médium psicofônico, falar o francês. Mas aí, assim, a gente hoje sabe que não tem sentido eu falar em francês para um dialogador que vai falar em português e você vai falar francês, não tem necessidade disso. Mas, se fosse preciso, ele ia utilizar meu idioma armazenado para No se arquivo, comunicar, se fosse o no caso. arquivo, né? Lá. Mas está tudo lá. A gente só vai. No caso, é um HD que não tem limite de memória. Sim, Que colocar lá dentro vai. sim. Ok. Não, isso foi bom. Vou falar aqui um pouquinho do psicossoma, né? Os componentes mais profundos ou mais intensos dessa vivência são imediatamente transferidas para o corpo mental, ficando impresso até as leis da vida proporcionam ao ser a oportunidade de exteriorização desses registros na vida física ou na vida extrafísica, de acordo com as necessidades evolutivas. O histórico de todos os fatos relacionados às diversas etapas da vida do espírito está gravado na sua eternidade por mental, mas é através do perispírito que se dá tais registros, né? Ok? Qual seria mais ou menos a função do corpo mental, né? Vamos falar em termos de função. É armazenar a memória, é dar forma, percepções decorrentes de todos os sentidos, acumular experiência, sediar a imaginação, é a casa de todos os pensamentos, sonhos, aspirações, ideais, desejos, seja positivo ou negativo. Então, seria mais seria um conceito, né, mais conceito do corpo mental. Só um minutinho. Então, o que acontece? No caso do corpo mental, vai ter, seria a parte
como é que fala, de percepções, e ele, no caso, ele vai ter, no caso aí, muito relacionado, né, com o intelecto também, né? Está relacionado com, como se diz, está relacionado com todas as manifestações intelectuais do espírito. Então, assim, para a gente, no nosso ver, né, no caso, ele é a fonte de todo o pensamento, né? Ou melhor, seria a fonte de todo o pensamento. Então, é um espírito, né? A manifestação seria, né? Pelo corpo mental. A fonte Sim. sempre é um... Está entendendo a diferença? Ah, Fonte pode toda, falar. entendeu? Sim, Ele pode ser o veículo de manifestação dessa inteligência, mas a fonte é sempre o espírito. sempre é o espírito, né? Ah, tá, ok. Vamos ver aqui. É, o, o, eu tive uma falha aqui no meu trabalho. Vamos ver aqui que você pode me ajudar aqui. No caso que eu passei as informações, né, da a função do corpo mental, também existe, no caso, esse lado espiritual, né, lado espírita, né, que a gente fala, existe também os conceitos teosóficos também. Lá o corpo mental é chamado de corpo causal ou superior e corpo mental inferior. O corpo inferior está relacionado com o nosso quinto sentido, seria visão, audição, o tato, o paladar, o olfato. A sua função é organizar os pensamentos, classificá-los, saber se são bons ou ruins, e decodificar e repassar os pensamentos através do sistema nervoso, né? Então, no caso aqui, armazenar, no caso, além disso, é armazenar memórias da forma e percepção decorrente dos nossos sentidos, acumular experiência, sediar a imaginação e transmitir ao corpo mental superior. O corpo mental superior, ou causal, é a parte responsável pelo nosso pensamento abstrato, o qual é trazido à consciência física. E o nosso corpo é um corpo sutil que nos diferencia dos animais, nos capacita a noção abstrata da infinidade e nos abre a possibilidade de tornar as rédeas do nosso desenvolvimento. São as causas, são as qualidades essenciais em latências que, à medida que se desenvolve, confere ao homem as características divinas. Então, é só para você ter uma noção, porque no próprio livro fala que a gente não deve ficar só preso, né, a esses conceitos espíritas, também nem em outras religiões. No caso aí, a própria Rosa Cruz também, né, que tem esses conceitos, e que a gente não deveria desprezá-lo, não, porque, na verdade, tem muita coisa a ser ainda, a ser descoberta, entre aspas, né? Então, que a gente deveria ser mais aberto, tá ok? E ainda, no caso seguinte, por quê? O que acontece? Na Gênesis, a Gênesis está escrito lá ainda não conhecemos senão as fronteiras do mundo invisível, o porvir, que, sem dúvida, nos reserva o conhecimento das leis que nos permitirão compreender que se nos conserva o mistério. Então, então nós temos muita coisa a aprender. E no próprio livro aqui da Medicina da Alma, já diz isso também, né? Que nós ainda não temos capacidade de entender totalmente esse corpo mental.
Então, assim, que com certeza, à medida que nós vamos desenvolvendo, nós vamos sabendo cada vez mais. Olha que esse conceito da agênese já tem quantos anos? Tem mais de 150 anos. E o próprio a medicina da alma, através do José Kleber, ela diz quase que é a mesma coisa. Então, assim, ainda tem muito que aprender. Aline, eu queria que você me desse por quê, o que acontece? Eu, como não tenho ainda essa noção de tempo, eu fiquei meio perdido, né, aqui, nesse sentido. Eu gostaria que você pudesse me 18 ajudar minutos, aí. 18 minutos, tem muito tempo, pode ficar tranquilo. Pois é, Eu não mas o meu... consigo. Hein? São 17h18 agora. Nós vamos até 17h50. Pois é, o problema que eu fiz aqui, ó, eu tive problema aqui na hora que eu fui fazer. E eu não tenho muita coisa a acrescentar, porque o que eu fiz aqui praticamente já acabou. Entendi. A gente pode, então, ler onde. Acho que ele está nesse segundo parágrafo em diante, ali, ó, começou a falar, né? Que é a fonte de toda a manifestação intelectual do espírito, fenômenos de memória, intelecto, cognição, são aí elaborados pelo espírito. A gente pode ir lendo e a gente pode conversar a respeito disso. Que tal? Não, peraí, não entendi. Oi? Vamos pegar o Medicina da Alma, o capítulo Corpo Mental, e dessa parte aí, ó, o corpo mental é a fonte de toda a manifestação. Segundo parágrafo. Ah, tá, ok. A gente pode ir lendo e a gente vai Ah, fazendo tá. comentário à medida que a gente for lendo. Tá, beleza. Que falhou aqui. O corpo mental é a fonte de todas as manifestações intelectuais do espírito. Os fenômenos da memória, do intelecto e a cognição são elaborados pelo espírito, com vista às manifestações fenomênicas no universo, pelos outros corpos que se reveste. Nesse corpo, a dimensionalidade do que se manifesta o eu mais profundo, ou o psique de certas escolas filosóficas ou ciências. São elaboradas as percepções objetivas ou ideias abstratas, a síntese e elucubrações filosóficas do ser humano. Então, o que eu estou dizendo aí é que não é só memória, né? Não é só um HD grande, né? Uhum, com Ali são certeza. elaboradas todas as percepções objetivas e ideias abstratas, ou seja, tudo que a gente, pela percepção dos quatro sentidos, dos cinco sentidos, né? E até pela percepção, acho que acredito que do quinto, do sexto sentido, né? Elas Uhum. estão ali armazenadas, mas elas são elaboradas de dentro, né? Porque a gente tem, por exemplo, a gente vive situações e cada um sente e percebe a situação de maneira diferente. Então, a maneira que eu elaboro uma experiência Sim. vivenciada, né? Ela é diferente para mim do que para outra pessoa. Uma coisa que pode Sim. ser de uma forma bem traumática como diz, negativa para mim, o outro pode ser simplesmente, mais um dia. Tipo assim, né? Isso é normal, né? Sim. E aí as ideias abstratas, o que a gente, né, filosofa da vida, o que a gente Acha, né? Ok. Ok. absorve do que percebeu, como que a gente elabora o que a gente percebeu, como é que a gente assimila o que a gente percebeu, né? E aí por aí vai. Ok. Na dimensão mental, que são registradas as impressões captadas pelo psicossoma. A Andréia está querendo comentar alguma coisa. Pode falar, Ok. Andréia. Boa tarde. Eu só ia comentar, né, a respeito do que você comentou. Porque a gente, além de todas essas questões individuais, né,
a gente tem o meio que nos cerca, né, com a influência também muito grande sobre a forma como a gente constrói esse nosso corpo mental, né? É claro que na psicologia eles não têm essa mesma percepção, mas os psicólogos, né, sociais, desde Jung, principalmente os mais modernos, né, mais recentes, o que eles têm avançado em vários estudos, é que a questão da individualidade, como até então, não só o espiritismo, né, mas principalmente as religiões de cunho cristã e algumas outras, né, nos colocam, o que a psicologia social está nos trazendo é que essa influência do meio, das condições, né, de tudo que nos cerca, tem uma força sobre a nossa ação e muitas vezes até a nossa inércia em agir muito maior do que até então a gente foi induzido a entender e pensar dessa forma, né? Então, assim, o que Kardec falou, a partir do momento que a ciência trouxer outras informações, siga, né, e ouça o que a ciência tem para nos trazer. Então, tem até alguns psicólogos que criticam muito esse modelo que a gente tem das religiões tradicionais, né, onde a gente muitas vezes é o tempo inteiro bombardeado com informações de que, né, a nossa força, a nossa vontade, é que a gente pode tudo. É claro que isso não deixa de ter, né, o seu lado verdadeiro, mas o que eles falam é que muitas vezes a gente massacra, né, algumas pessoas e mata até a esperança nelas, porque o meio que o cerca, ela está vivendo um drama tão pesado, né? Imaginar uma pessoa que nasceu numa família onde o pai é alcoólatra, a filha é violentada pelo pai, a mãe não consegue se desvencilhar. Então, assim, são círculos que se formam e que muitas vezes, né, essas pessoas vão em busca de um consolo, seja até mesmo às vezes em casas espíritas ou outros centros religiosos, né? E ela é justamente bombardeada com aquilo. Não, se você não conseguir se desvencilhar disso sozinha, né, com o poder, com a fé, você é um fracassado. Então, assim, eles trabalham muito isso, tentando fazer com que essa percepção seja um pouco alterada, né? E esse discurso não seja tão massacrante, porque o que eles falam é que não é tão da forma como se acreditou, né? Tanto que eles colocam o iceberg muito como um exemplo, né? Ou seja, a pontinha você está vendo, mas o que está por baixo, né? Ninguém consegue enxergar e às vezes é muito maior do que o que se vê, né? Então, assim, eu só quis trazer essa reflexão que eu participei de algumas palestras, até de espíritas que têm uma visão um pouquinho mais, né, diferente e trazem essas questões, e eu achei muito interessante a partir do momento que a gente consegue, né, enxergar com esse outro viés, né? Que até então a gente foi induzido a ver de uma outra forma. E aí tem vários livros, né? O Homem, o Animal Social, desses psicólogos que trazem justamente isso, né? Nós sim temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa reforma íntima, que é importante, mas a gente não pode deixar de pensar, né? E de tratar o ser somente como um indivíduo, né? Ele faz parte de uma coletividade, ele está inserido no meio, e isso tem que ser considerado de uma forma muito forte, e que hoje isso muitas vezes é simplesmente desconsiderado, né? Ok, ok. Vamos lá. É na dimensão mental que são registrados, né? A Célia levantou a mão. É porque eu Pode não estou falar. vendo aqui. Ok. Eu levantei a mão porque eu concordo um pouco com o André, né? Mas a gente não pode esquecer o seguinte: você é o produto do meio e o produto de um DNA, de um Célia, o corpo. seu áudio está abafado. Ou você está tampando o microfone, ou ele está muito perto do seu corpo. Está abafado, como se fosse o microfone perto da roupa, assim. Muito bom com Bluetooth, né? O Entendeu? microfone está muito abafado o som. Está difícil de entender o que você está falando. Deixa eu tirar do Bluetooth, então, peraí.
O André, você ainda vai falar alguma coisa? Porque a mão já está levantando. Não, Tá ouvindo melhor agora? não, era só Agora isso sim. mesmo, era só a Eu estou ouvindo direito. identificação, né? Começou até a falar que a gente é produto DNA, mas é o que eu quis dizer, a gente é um produto, né? Na verdade, várias situações e questões que não podem ser consideradas como uma única, né, fonte de toda essa questão que nos envolve. Pode falar, Célia. Porque o André ainda está com a mão levantada, porque parecendo que você ainda quer falar alguma coisa, André. Porque eu estou tentando falar e eu não estou conseguindo. Beleza. Pode falar, Célia, estou escutando. Tá ouvindo? Está movendo, pode falar. O que a André falou tem propósito, né? Que a gente é um produto do meio. Quando a gente vai para um processo reencarnatório, é feito um mapa reencarnatório. Então, tem alguma coisa mais ou menos traçada já. Né? A linha Olha, média. eu ouso dizer que a gente é também fruto do meio, porque a gente é fruto também de uma vivência anterior, umas reencarnações anteriores, que a gente traz já a gente um arcabouço ali já completo, como diz, né, do que foi vivido. É lógico que quando a gente reencarna, a gente recebe mais influência, e aí o meio faz diferença, sim, com certeza, mas não é só a influência do meio, não. Se você for pensar como um todo, por exemplo, quando você vai reencarnar, você tem um mapa reencarnatório. Então, você vai ter algumas coisas no seu DNA que vai ser ativadas e outras que não vão. Vai depender do gameta masculino e gameta feminino, daquela questão biológica. A biológica, né? Se você vai ser mulher, se vai ser homem, se vai ser o tipo de corpo físico que você vai ter. Isso tudo influencia no seu destino, né? E tem essa linha mestra. O meio é importante para a aquisição evolutiva daquele espírito, no qual ele vai ser inserido. Só que ele pode vir para modificar o meio ou para ser modificado pelo meio. Então, às vezes ele é inserido no meio que ele vai modificar aquele meio, ou então o meio vai modificá-lo. Então, qual é o propósito reencarnatório dele? Agora, uma coisa que o Edésio falou de corpo mental é a seguinte: o corpo mental ele é superior ao psicossoma. O corpo mental, ele é assim, ó, o corpo mental é a mesma coisa, o pensamento está para o corpo mental, como o corpo físico está para o perispírito. Tudo que a mente produz é criado. Por isso que quando a gente vê toda a parte de obra subsidiária, fala que você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você acredita. Então, a mente é muito importante, porque aqui, ó, o corpo mental é o corpo da inteligência e da associação de ideias. É o banco de dados, informações racionais, mentais, intelectuais, onde habita o ego e a individualidade. E você é aquilo que você acredita. Então, a gente pensa o seguinte: o espírito, ele molda uma coisa, ele sente uma coisa, ele pensa uma coisa, aquilo materializa, porque é o que ele acredita. Então, a gente sabe que as zonas umbralinas inferiores é mental, é produção mental de um grupo de pessoas que pensam iguais. Então, o corpo mental ele é muito importante porque é a essência do indivíduo, né? É o que o Kiel tem falado constantemente sobre a questão do pensamento, né? O quanto que o pensamento é criador, o quanto que o pensamento tem um poder, uma força absurda, que a gente não leva em consideração, né? Porque a gente leva muito mais em consideração o que é tangível, né? O que é visível, do que aquilo que a gente está produzindo como pensamento e não está sabendo. Você não tem consciência do que você está do quão é poderoso o seu pensamento, as formas de pensamento que você cria, né, as formas, vamos dizer, que você está gerando aí para fora com o pensamento, né, você tem que levar isso em consideração também. Igual você falou, o negócio do meio, né, é um todo, né, o ser humano é um todo, não são questões isoladas, né? E o pensamento, a gente tem que aprender, finalmente, que o pensamento faz parte
das manifestações do ser humano, né, do espírito, da mesma forma que o corpo físico. Então, a gente tem que atentar para isso. A gente quer ouvir falando que a gente pensa, a gente cria, a gente, igual o que falou aí, que você mata uma pessoa com uma coisa que você fala, até com um direcionamento de pensamento, você leva a esperança de uma pessoa com uma coisa que você emite de energia, de pensamento para ela, vibracional. Então, é uma coisa a ser considerada como muito importante, sim. Tem uma coisa interessante que fala assim, ó, nós, seres humanos, temos um sistema no corpo físico, que é o sistema límbico, que ele liga as emoções com a reação, com a racionalidade. Então, nós somos muito reativos. Essa turminha nova que está chegando, está vindo com um sistema límbico mais evoluído, porque ele freia a resposta emocional. Porque hoje a gente retoma lá da cá. E os espíritos na sexta raça humana estão vindo com um sistema límbico desenvolvido para pôr freio nessa reatividade. Então, o que ele conta? Você tem um corpo mental superior e inferior. O inferior está muito ligado à questão das nossas experiências materiais, de tudo aquilo que você viveu e que faz você ser quem você é. Então, todas as suas, aonde você foi inserido, qual foi o contexto da sua vida, você vai se individualizando. E aí você vai se imaginando, eu não dou conta, eu sou burro, eu sou linda, eu sou uma mamãe. Então, a pessoa vai criando essa imagem dele. E o corpo mental superior é toda aquela parte transcendental que você se liga a experiências mais espiritualizadas, né? Exemplo, você vai participar de uma tarefa, você se sente bem por estar ali, por estar vivenciando, por estar podendo ajudar, por estar contribuindo. Então, são emoções diferentes, né? Então, porque além do corpo mental, você vai ter outros corpos, né? Mas ele é o que cria. Ele é o que cria tudo que... Então, por que é importante você pensar mais, refletir mais, para poder projetar? Porque tudo que você projeta está criando. O pensamento cria, a palavra cocria, né? Então, quando você pensa, você criou. Quando você fala, você materializou. Só que a gente sabe que o pensamento é materializado. Então, a nossa individualidade não é a nossa individuação, com todas as nossas experiências reencarnatórias. Então, essa vivência, toda essa nossa bagagem... Hoje eu estava assistindo o filme A Vida Continua, eu achei muito interessante, porque eles vão na zona umbralina e eles veem um ex-namorado da menina, ele fala assim, por que eles estão aqui? Eles criaram aquele ambiente com a mente deles. Porque eles percebem, eles acham que é aquilo ali, né? Então, por exemplo, quando você desencarna, você não tem essa consciência que tem uma vida após essa vida aqui, você fica lá igual aqueles dois no hospital, achando que não morreu, né? Está sendo amparado, mas não sabe que está sendo amparado da forma e não acredita, né? Porque o que acontece? Falta muito o nosso preparo, né? Ezequiel fala muito isso lá, né? Que a gente tem que se preparar, né? Se informar, porque diz ele que o espírita dá mais trabalho do que o leigo, né? Lá no mundo espiritual, né? Ok. Posso continuar aqui, né? Oi? Pode seguir. Pode. É na dimensão mental que são registradas impressões captadas pelo psicossoma e enviada à intimidade do espírito ou do espírito para o exterior. Impressões essas que transformam em impulso elétrico e magnético no sistema nervoso. Enquanto o psicossoma ou perispírito trabalha na área das sensações, das emoções, dos desejos, desenvolvendo a sensibilidade, a plasticidade e outras condições essenciais ao corpo espiritual, o corpo mental reflete atributos mais sutis
e elevada do espírito. A estrutura íntima e de natureza vibrátil muito superior ao perispírito, embora suas energias sejam de características magnéticas, variando a sua frequência vibracional de acordo com a natureza do pensamento, emitido de forma mais ou menos constante. Dessa forma, convenceu-se que o ser humano tem elaborado um pensamento contínuo, enquanto a pesquisa em torno da dimensão mental poderá indicar que existe ainda hiatos na suposta continuidade do pensamento humano, como na maioria das criaturas, embora esses hiatos não sejam facilmente perceptíveis por meus irmãos. Alguém entendeu essa parte? Oi? Eu tô olhando aqui. Sua natureza íntima é de natureza vibrátil, muito superior à do perispírito. Então, a parte vibracional do corpo mental ela é mais sutil e mais superior à do perispírito, né? Tá, até aí tudo bem. Embora suas energias sejam de característica magnética, variando sua frequência vibracional de acordo com a natureza do pensamento. Ou seja, se eu vibrar de uma forma muito materialista, eu vou vibrar mais baixo. Se eu vibrar de uma forma mais espiritual, mais intelectual, eu vou subir essa vibração. Então, a vibracional ele muda de acordo com quem está emitindo esse pensamento. Se o meu pensamento é de ódio, vai vibrar lá embaixo. Se for de amor, vai vibrar lá em cima. Ele fala que, de certo modo, convencionou-se que o ser humano tem elaborado um pensamento contínuo. Então, assim, supostamente está dizendo que um pensamento é... Andréia, só um minutinho. Deixa eu só finalizar o pensamento. Até agora, né, convencionou-se que o ser humano tem um pensamento contínuo. Mas o que ele está dizendo aqui que ainda, né, como nos animais que não é o pensamento não é contínuo, a gente tem uns hiatos aí, né, na continuidade desse pensamento, né? E aí ele fala que a gente não percebe isso ainda, né? Pela nossa situação espiritual ainda, a gente não percebe isso. A gente acha que o pensamento contínuo é contínuo o tempo todo, e o animal não tem pensamento contínuo, por exemplo, é fragmentado. Mas o nosso também é fragmentado, segundo ele, e de acordo com ele é quase imperceptível. Pode falar, Andréia. Gente, vocês até me desculpem, a internet que está muito ruim, eu nem quis abrir o microfone, eu fui apertar a mãozinha e abrir o microfone. Não, é porque o que eu ia falar, a Célia até comentar a respeito do que o André Luiz nos traz, né, das casas mentais. E a gente tem, né, o primeiro, o segundo e o terceiro nível, né? Ela comentou sobre o terceiro nível, né, onde estão aquelas sensações, emoções, pensamentos mais nobres, né? Mas a gente também tem o tempo inteiro, e que faz parte também da nossa, né, da nossa casa mental e do nosso corpo mental, aquelas emoções e sentimentos mais inferiores, né? Ou seja, que são lá do complexo reptiliano, que a gente ainda traz, né? Muitos são extremamente necessários, até pela nossa própria sobrevivência, a questão do cuidado com a nossa própria vida, né? E outras questões que estão envolvidas, ou seja, a gente, na verdade, ainda, né, precisa de passar, né, de ter de conviver com essas 3 casas mentais, né, porque o nosso momento presente também, né, que é o segundo nível da casa mental, é justamente o que nos conduz, né, que tem a ver com as nossas experiências, com os nossos aprendizados e com a nossa própria conduta atual, né, mas assim, a gente dificilmente ou quase pouquíssimos, né, pouquíssimas pessoas, somente aqueles que realmente já estão no nível mais avançado, conseguem o tempo inteiro, né, fazer com que o seu corpo mental esteja nesse terceiro nível, né, que são essas emoções mais nobres, né, ou seja, o que está ligado realmente ao altruísmo, realmente a questão da fraternidade, solidariedade, ou seja, tudo aquilo que a gente almeja chegar. Muito ainda, né, André? A gente oscila muito ainda entre as vibrações mais inferiores e as superiores. E é o que eles nos falam, a própria espiritualidade nos fala, né? O que o André Luiz nos trouxe. Não é que a gente tenha que desabonar ou mesmo negar essas emoções que fazem parte ainda da nossa caminhada. Porém, a gente não pode, né, deixar que o nosso corpo mental,
que é formado por várias dessas questões, né? A gente precisa trabalhar para que a gente não fique o tempo inteiro nesse nível mais baixo, né? A gente não vai conseguir nos manter no terceiro nível, a maior parte do tempo, pelo menos que a gente esteja no segundo nível da nossa carga mental, né? Ou seja, pelo menos a gente trabalhe para a construção. Pela repetição e pelo esforço, a gente conseguir ficar mais tempo lá do que o tempo todo descendo e subindo. É justamente isso, quando eu falei da questão, né, de sermos animais coletivos, é porque muitas vezes a gente não consegue assimilar ou perceber que existem situações em que alguns indivíduos eles estão lutando pela sobrevivência, né? Ou seja, eles estão lá na base da pirâmide de Maslow, ou seja, estou precisando de comida, né? Eu não tenho comida, então assim, o meu corpo ainda precisa de algo que é muito básico. Com a barriga vazia, né, André? Como é que vai filosofar para uma pessoa falar assim? Cobra isso de alguém, ou muitas vezes, né? Não estou falando só do espiritismo, ele vai em uma casa religiosa, ou ele ouve de alguém que, não, mas você consegue. Põe na cabeça que você não consegue. Não que a gente não saiba do poder do pensamento e do poder realmente da vontade, mas o que eles falam é justamente isso. A gente crucifica uma pessoa, né, com essa nossa visão ainda tão limitada, enquanto ele não está tendo a menor condição de parar para pensar nisso naquele momento. Né? Então, assim, é que a gente precisa acolher realmente a dor do outro, né, da forma como ela está sendo apresentada, e não cobrar ou mesmo induzir essas pessoas a algo que ainda não lhes cabe. Né? Então, a crítica que eles trazem, que eu achei muito bacana, uma palestra que eu assisti, que fala o individualismo no espiritismo, né? E aí eles citam essas outras questões religiosas, que é justamente isso, a gente ter esse cuidado, né, esse olhar, até numa palestra espírita, porque ali vão ter pessoas nos vários níveis, né, a gente não sabe quem está ali nos ouvindo, então assim, a gente tem que ter muito cuidado de como colocar, né, para que a gente não agrida a necessidade mais básica que aquela pessoa está vivendo naquele momento, né, seria isso. André, eu acho que é uma questão mesmo de ter resiliência, né? Colocar no lugar do outro. Na verdade, a gente tem que sempre pensar na gente primeiro. Como eu me enquadro nessa situação? Porque se você tem essa postura de compreensão com relação a você, que você é um ser falível também, aí você vai perceber que o outro também é. E que ele, naquele momento que ele está vivendo, ele precisa daquilo ali. Então, por exemplo, tem gente que precisa estar lá na igreja evangélica, tem gente que precisa estar na igreja católica, no espiritismo tem gente que não quer nem saber de filosofia, não gosta de nenhum filósofo, fala de Leão Denis, de alguém lá, e a gente nem sabe o que eu vou falar. Então, cada um está naquele momento dele. E a experiência dele de acordo com aquele momento que ele está, que é o momento evolutivo que ele se encontra. Agora, nós, por exemplo, a gente está num momento que a gente está procurando uma outra compreensão, quer dizer que a gente está em busca disso. Nós estamos tentando fazer uma ampliação da nossa consciência, para interagir mais, né, auxiliar mais. Para auxiliar mais, você tem que compreender mais. Porque senão a gente vai ser cegos guiando cegos, né? Você precisa procurar o conhecimento, entender, se modificar para depois auxiliar, né? Então, por exemplo, o médico ele não auxilia se ele não for educado, né? Ele precisa ser educado, para auxiliar. É a mesma coisa. Você quer falar? Levantou a mão, André? Não, levantei. Não, é porque eu só ia colocar o seguinte, que eu tenho uma visão um pouquinho diferente, que eu acho o seguinte, a gente tem, claro, né, caminhos e situações que já são pré-estabelecidas, né, no nosso processo encarnatório. Eu só não vejo a fatalidade, essa questão de que está tudo realmente sendo conduzido e que aquilo ali é o necessário. Por exemplo, eu acredito que nós, muitas vezes, né, com a nossa conduta, a gente vê o caminho que a humanidade está tomando, né, eu não acredito
que seja essa, né, real, totalmente dessa forma que deveria ter. Porque senão a gente não teria o nosso livre-arbítrio, a gente não teria as possibilidades de construção, né? Quando a gente ouve e estuda, por exemplo, a história de Marte, né? A gente vê que o que a Maria João de Deus nos fala, né, através do Chico, é que eles escolheram outro caminho, né? Ou seja, eles escolheram não é, viver da alimentação a partir da morte dos outros animais, eles escolheram não destruir a natureza, né? Eles escolheram um caminho que o planeta Terra muitas vezes poderia ter escolhido, né? E a gente vê que foi um pouco diferente. Então, assim, muitas vezes acho que a gente tem que tomar eu acredito, sim, que tanto existe influenciação da espiritualidade inferior, quando existe o amparo e a proteção, vamos dizer assim, né, no caso, da espiritualidade superior. Só que, nos dois casos, a escolha é nossa. A escolha é nossa. Então, a gente pode acatar a influenciação da parte inferior, quanto a gente pode acatar as inspirações do alto. Então, realmente, não existe fatalidade, existem escolhas e consequências. E a gente... Eu não sei se vocês já leram o livro do Robson Pinheiro, que chama A Nova Ordem Mundial. Ele fala bem isso. O Anjo Miguel fala: a gente vai ajudar, mas vai depender do que a humanidade escolher. E aí, o que nós vamos escolher? Né? Mas Aline, muitas vezes... Pode falar. Pode falar. Não, eu só ia falar o seguinte, que muitas vezes a gente não dá... alguns seres que estão encarnados conosco não têm um direito de escolha, né? Vou falar primeiro dos animais, né? Que a gente nega o direito de escolha em relação à própria vida. E a gente se sente, né, no direito, e para nós, não, isso aí tá tudo certo. Então, assim, acho que a gente, né, eu como não vejo a gente como algo individual realmente, não só com relação aos humanos, então acho que, para começar, a gente não está dando direito, mas que com certeza não escolheriam ir para a fila do abatedouro. E aí, quando a gente vai pensar, né, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque senão a gente vai partir do pressuposto de que todos devem sofrer, porque aquilo ali faz parte de um processo reencarnatório, né? Então, assim, e aí a gente, né, não sei se eu já comentei aqui, se eu comentei, vocês me desculpem, eu até se eu vou repetir, mas tem um fato que ocorreu no centro espírita, de uma mãe que tinha um filho que tinha paralisia cerebral, mas ele era extremamente violento, o outro tinha que ficar amarrado, sabe? Então, assim, era uma mãe com 3 crianças, vivendo uma situação extremamente difícil, né? E ela sozinha, porque o pai não deu conta, abandonou, ela tinha que trabalhar, né? E tentar cuidar desses 3 filhos. Então, a forma como ela encontrou foi: um ficava dentro de um quarto amarrado, o outro ficava deitado, sabe? Então, assim, uma situação extremamente difícil. E alguém chamou ela para ir numa casa espírita. E quando ela chegou lá, o que ela ouviu de um palestrante foi: a pessoa que nasce com deficiência é porque está pagando, é porque, né? Não foi nem com essas palavras, mas é porque está resgatando alguma coisa. E aí dizem que ela começou a chorar convulsivamente, e ninguém entendeu. Né? Então, aí depois, a pessoa que a levou foi conversar, ela falou: poxa, eu não quero voltar aqui nunca mais. Eu vim aqui atrás de um conforto, e eu estou ouvindo que meus filhos estão simplesmente pagando o que eles, né, têm para resgatar, e será que é dessa forma que vocês ajudam? Então, não é o que eu quero para mim. Então, assim, a gente só tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente condiciona a fatalidade, né, e isso inconscientemente nos leva, sabe, a agir de forma que não, está tudo certo como tem que ter. A gente está vendo uma atrocidade acontecendo em Gaza, em outros países, com a questão da violência, né? E a gente vê que tem escolhas sendo feitas por governantes. Quer dizer que todo mundo que está vivendo aquele caos ali teria que passar? E se as escolhas fossem diferentes? Né? Então, assim... O livro da lei, esse livro do Robson Pinheiro, chama A Nova Ordem Mundial, que muito disso que ela está falando agora vai ser compreendido também. Nós já avançamos no horário de terminar, então eu vou pedir para a Désio a gente continuar no próximo domingo. Eu queria ver com vocês também o seguinte: vocês vão viajar, acho que, se não me engano, no próximo domingo vai ter um feriado, né, de 7 de setembro?
E aí eu quero saber se vocês vão estar disponíveis para o estudo. O feriado é sábado, né, Noni? Pois é, mas tem gente que viaja, que vai fazer outras coisas e não vai participar do estudo. Ah, tá. Aline, eu não vou poder participar, não. Eu vou estar fora realmente. Entendeu? Beleza. Vocês preferem, então, a gente fazer um recesso no próximo domingo? E aí o Edésio tem mais tempo também, né, Edésio, de pegar agora material e dar uma continuidade nisso aí? Pode ser? Ok. Pode ser? Então, seria... Então, no próximo domingo, resumo, Não não vai... teria, não vai Tá. ter. Aí você vai ter mais 2 semanas para elaborar mais os textos e a gente terminar o estudo. Certo? Tudo bem. Ok. Eu vou pedir, então, para a Rosana fazer a oração e a gente encerra, senão a gente vai avançar na reunião do amor e a gente pode encerrar por agora, tá bom? Rosana, faz a oração para a gente, por favor. Obrigada, viu, Edésio? Obrigada a todo mundo que colaborou aí. Ok, obrigado a vocês. Eu? Tá. Agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade presente em nossa casa, a todos que estão no grupo, por esse momento, por esse estudo, por esse aprendizado. São sempre colocações dos companheiros que nos reavivam os pensamentos, que nos fazem pensar de maneiras diferentes. E esse estudo também é muito esclarecedor. Agradeço por tudo, que a espiritualidade esteja com todos nós durante essa semana que entra, e sempre, não só conosco, com todos os amigos que não puderam vir, familiares, enfim, que nos oriente e nos ampare. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, gente. Obrigado a vocês.